Muito bom dia, meu amigo, meu irmão em Cristo. Muito bom dia, comunidade do Amor no Limite. Estou aqui para tratarmos sobre o tema da célula desta semana. Como de costume, eu aqui abrindo o tema. E esse tema, ele, na verdade, expande aquilo que a gente começou a falar no mês passado. A gente tem falado sobre os solas, que são um fundamento da nossa fé, como protestantes, né? Aquilo que nos distingue como cristãos protestantes, mas que fala dos nossos fundamentos de fé, né? Como igreja cristã. E a gente falou sobre os solos cristos, uma perspectiva de que por que é somente Cristo, né? Por que não podemos colocar outros mediadores nessa história? Que poder especial Cristo tem? Que impacto sua morte, sua ressurreição tem sobre nossas vidas? Mas que eu não queria passar para outros assuntos, até porque a gente não vai se estender muito no Sola Gratia, Sola Fide e Sola Deo Glória, mas eu queria aproveitar o assunto Solos Cristos para que a gente mergulhasse mais em Cristo Jesus, conhecesse mais alguns aspectos importantes da vida e do ministério de Jesus Cristo. O tema que a gente deu para esse mês e que talvez se estenda um pouco mais, porque essa é uma questão importante. O tema que a gente deu é Redescobrindo Jesus. Redescobrindo Jesus. Por quê? Às vezes, no processo religioso que a gente costuma viver, algumas coisas vão ficando banalizadas e perdem a sua importância, o seu valor em nossas vidas, perdem o seu sentido. E, infelizmente, o próprio Jesus pode ser uma dessas coisas que perdem o valor. Como se Jesus perdesse o seu lugar, como se ele fosse aos poucos, com o passar dos anos e com o passar do tempo, ele fosse diminuindo, de forma a encaixar em algum lugar na nossa mente apenas, se encaixar em algum lugar nas nossas vidas, mas ele já não se torna mais, ou não é tratado mais como o Senhor das nossas vidas, aquele que nos governa e que nos conduz em nossos destinos. Sabe, Jesus, se ele não governar você, se você não for a ele todos os dias para entender dele mesmo qual é o seu propósito, o seu chamado, alguma coisa está fora do lugar. Jesus perdeu o seu lugar. Se você vive a sua vida no automático, trabalhando, se relacionando em família e planejando e sonhando, sem que Jesus faça parte dessa programação, ele perdeu, obviamente, o seu lugar. E esse estudo, ele tem a proposta de trazer de volta Jesus ao lugar que ele não que lhe pertence, né? Porque ele nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Então, vamos trabalhar essa perspectiva, vamos voltar a esse entendimento e essa verdade de que Cristo que na nossa vida é somente Cristo, nada mais do que Cristo, né? Como fundamento. As outras coisas que precisam fazer parte da nossa vida vão se construindo a partir disso, mas Ele é o nosso maior fundamento em todos os aspectos. Amém? Bom, eu
queria que a gente fizesse essa caminhada no Evangelho de Marcos. E isso é muito importante, né? Bom, falando em Marcos, eu queria, logo de cara, corrigir um erro em nosso estudo. Eu vou corrigir de algumas formas que eu posso aqui, mas em algum momento vai acabar chegando a alguém, com certeza, o texto antigo, o texto que eu enviei primeiro. Nesse texto, lá no cabeçalho da semana, tem o texto certo, que é Marcos 1, de 1 a 8. Mas em meio aqui à edificação, tem uma hora que falam, leiam Marcos 1, de 1 a 8, meditem. Eu vi que está escrito, leiam João, de 1 a 8, e meditem. Então, vou corrigir isso, vou reenviar esse material, mas pode chegar na mão de alguém, então eu preciso falar aqui, deixar registrado. Não é João de 1 a 8, é Marcos 1, de 1 a 8. Tá? Mas vamos lá em Marcos 1, de 1 a 8, ver o que está escrito lá. Diz assim: este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se com o profeta Isaías, como o profeta Isaías escreveu: envio meu mensageiro diante de ti e ele preparará teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo como um sinal de arrependimento para o perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava: depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Deixa eu botar aqui uma outra versão para ver alguma coisa que seja importante aqui mais na frente. Bem, por que era importante que João Batista viesse antes de Jesus? Por que alguém precisava preparar o caminho para Jesus? João Batista era uma voz clamando no deserto. Essa era a profecia. Alguém que sinalizava e que Jesus estava aqui, o reino estaria vindo. E João Batista, ele falava: o reino está próximo. Arrependam-se. Arrependam-se. Essa era a mensagem de João Batista enquanto ele preparava o coração do povo. E não ficou só no arrependam-se na palavra, mas ele chamava as pessoas a uma atitude que representasse como um símbolo, né? Que representasse e deixasse um memorial para o coração, na vida do povo. Ele realizou um batismo que era com água apenas, simbólico. Aquele batismo em si não garantia a efetiva purificação, mas ele simbolizava as pessoas que passavam por aquele batismo, sim, estavam ali realizando um processo que despertava algo na mente e no coração. João Batista estava pregando uma mensagem, então, de arrependimento. O reino está vindo, se arrependam. O reino está vindo, mudem a vida, mudem o procedimento, preparem o coração para esse reino. O reino está vindo, mudem a mente. Por quê? Porque, como a gente tem falado repetidamente,
arrepender-se no original, a palavra metanoia, né? Arrependam-se, metanoia, mudem a mente. Mudem a mente, deem um giro de 180 graus. Vocês que caminhavam nessa direção, sigam agora numa direção nova, reconstruindo a história de vocês com a perspectiva de que o reino está vindo e vocês precisam preparar o coração em quebrantamento para receber esse reino. Então, por que era importante? Por que foi importante que João Batista viesse antes de Jesus? Como se preparar para uma mudança tão grande como a que Jesus traria? Então, por que era importante isso? Porque toda dureza precisaria ser tirada do coração. Jesus, ele não vinha só para ser um homem importante, um homem que falaria as coisas que o povo queria ouvir. Não, Jesus viria confrontar o povo. Jesus viria para dar um novo caminho para o povo. A religião do que o povo estava acostumado ia mudar totalmente. Sabe, a relação com Deus, a partir de Jesus, ia mudar totalmente. Então Deus enviou antes de Jesus alguém para quebrantar o povo, para que o povo pudesse estar mais sensível e receptivo para ouvir as mensagens de Jesus. Se chegasse só de cara a Jesus falando, o povo automaticamente não seguiria com as suas vidas sem ter muito tempo para dar ouvido a alguém que está falando qualquer coisa aí. Mas chegou João Batista com postura de profeta, com atitude de profeta, mas chamando o povo ao arrependimento, e o povo que sabia que precisava de uma mudança. E todo esse processo visava realmente a vinda de Jesus e sua mensagem. A grande questão que a gente trabalha com isso, com essa proposta de preparo do coração, é quanto à nossa relação com Deus hoje. A gente está falando sobre redescobrir Jesus, ou seja, trazer de novo Jesus para o centro da nossa vida. Isso vai envolver um preparo. Como o seu coração está preparado para isso? Como o caminho do seu coração está preparado para isso? O texto fala: preparem o caminho do Senhor, façam veredas retas para Ele. O texto que eu li, na versão que eu li aqui, que é a versão transformadora, falam: abram a estrada para Ele. Na Bíblia a mensagem diz assim: tornem o caminho plano e reto. Sabe, Deus precisa tornar o caminho do seu coração plano e reto. Não porque Jesus tenha alguma dificuldade em se mover em qualquer tipo de terreno, mas é porque não está falando da capacidade de Jesus entrar, está falando da capacidade de você receber. Está falando da capacidade de nós, da condição de nós sermos realmente tratados e transformados. Precisamos preparar o nosso coração, nivelar o nosso coração, tornar os caminhos do nosso coração retos, para que a mensagem entre e com o máximo de facilidade, para que haja acesso ao nosso coração, para que ele seja transformado e curado. Só tem um jeito do nosso coração estar preparado: com quebrantamento, com humildade. Nosso coração precisa estar humilde e receptivo. O nosso orgulho precisa ser jogado fora, para que a gente reconheça que não é nada sem Ele, precisa dele. O nosso coração precisa ser preparado. Mas você vai dizer: pastor, mas preparado por quê? Porque Jesus ainda vem, né? A gente está na perspectiva de um reino que ainda vem. O nosso coração precisa ser preparado todos os dias. O nosso relacionamento com Jesus precisa ser pensado. Não pode entrar no automático.
Nosso relacionamento com Jesus não pode entrar naquele padrão do vai acontecendo sem querer. Às vezes a gente permite até que os nossos relacionamentos dentro do contexto familiar aconteçam dessa forma, ou com o cônjuge, ou com os filhos. O relacionamento vai acontecendo sem querer, o relacionamento não acontece sem querer. Sempre que você deixa um relacionamento no automático para acontecer sem querer, ele não acontece. Existe um distanciamento. Não é porque você vê a pessoa todos os dias que você está efetivamente investindo num relacionamento profundo. Talvez você esteja se cansando daquela pessoa e nem percebeu ainda. Na primeira crise isso vai vir à tona. A gente precisa pensar no nosso relacionamento com Jesus. A nossa vida de oração é uma coisa que acontece sem querer, de vez em quando, porque deu condição, porque... Não. A nossa vida de oração precisa ser um investimento. A leitura das escrituras precisa ser um investimento. Por quê? Porque eu estou pensando no meu relacionamento. Eu estou abrindo o coração para que Jesus continue caminhando lá para dentro, cada vez mais profundo, para mudar o que precisa ser mudado, para construir o que precisa ser construído em minha vida. Amém? Então, João estava pregando no deserto sobre esse arrependimento que nos prepara para receber o Jesus Cristo, né? O outro texto que nós colocamos aqui é um texto que Paulo escreve. Paulo não passou pelo batismo de João e, na verdade, estava bem disposto a impedir que qualquer pessoa fosse batizada em nome de Jesus Cristo. Quem dirá João? João, zero importância. O que João tinha feito, e a essa altura ele já tinha morrido, né? Assim como Jesus, enfim. Mas o que João tinha feito, o que Jesus tinha feito, nada deles era importante. Tinha que acabar com isso, encerrar isso. E se o batismo de João não era importante, o de batizar pessoas no nome de Jesus também não tinha nada a ver. Então Paulo estava lutando contra isso. Mas depois que Paulo se converte, ele é transformado e, na verdade, Jesus forçou essa entrada graciosamente, amorosamente, mas de forma firme, né? Quando Paulo estava a caminho de Damasco e ele, para fazer maldades, para prender cristãos, para encerrar essa história do cristianismo, mas Paulo estava a caminho de Damasco e foi interpelado ali, sua caminhada foi interrompida quando uma luz apareceu diante dele e uma voz dizia: Saulo, por que me persegues? Ali, Jesus preparou o coração dele, deixou ele cego. Aquela luz deixou ele cego. Por 3 dias, ele ficou ali sendo quebrantado, em crises, pensando, talvez, o que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Eu estava prendendo cristãos, eu estava massacrando cristãos por causa do Evangelho, e na verdade o Evangelho era realmente algo vindo de Deus, e Jesus realmente é Deus, e eu estava perseguindo a própria obra de Deus, trabalhando contra o que Deus estava fazendo. Imagina todo esse processo em sua mente, e Deus permitiu que aquilo acontecesse por 3 dias. O que Deus estava fazendo? Eu estava preparando o caminho de Paulo. Paulo não quis preparar sozinho. Paulo se endureceu, mas Jesus o quebrantou. Jesus o quebrantou exatamente para preparar esse caminho. E aí Ananias chega diante de Paulo e ora por ele. Seus olhos abrem novamente para que ele enxergue, mas não só.
seus olhos naturais, físicos, mas seus olhos espirituais se abrem e ele começa uma nova vida em Cristo Jesus. E esse Paulo que passou por essa experiência, ele nos deixa uma admoestação que concorda com a mensagem de João. Ele diz no capítulo 12 de Romanos, versículos 1 e 2, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E se preparam de coração, se ofereçam como sacrifício, se entreguem a Ele. Se essa perspectiva permear a nossa mente durante toda a nossa vida, Cristo não deixará de ser o centro. Por quê? Porque a gente vai estar focado no propósito de estar entregando, sacrificando a nossa vida, fazendo morrer o nosso eu. E aí ele diz também: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se João disse: preparem o coração, arrependam-se dos seus pecados, Paulo está dizendo: preparem o coração todos os dias, entreguem-se como sacrifício a Ele. Lembrem-se que vocês são um sacrifício para Ele, que a vida de vocês precisa ser dedicada a Ele. E não se amoldem aos padrões desse mundo, mas se deixem transformar, arrepender, uma mudança da mente, para que assim, tão somente assim, vocês conheçam a vontade de Deus. Ou seja, é um preparo para conhecer a vontade de Deus, é um preparo para estar relacionando com Deus, é um preparo para estar amando o Senhor e dedicado ao Senhor, é um preparo. Meu querido, que Deus assim abençoe você com essa palavra. Ele abençoe nossas células com essa meditação, para que a gente possa redescobrir Jesus, redescobrir o seu lugar em nossas vidas, redescobrir o seu senhorio, redescobrir a paixão em nossos corações por Ele. Que haja um avivamento em nossas vidas, consequentemente em nossa igreja, consequentemente um avivamento que gere impacto em nossa geração, transforme vidas para a glória dele. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você, que Deus fortaleça você, que Deus abençoe nossas células, que seja um tempo de graça e crescimento. Fique na paz, em nome de Jesus.